de Iniciação à Pesquisa da Faculdade de São José. Eu e minha equipe, Adriana Soares e Desi Malta, estamos tendo a oportunidade de apresentar sobre o tema acesso à justiça e os meios alternativos de resolução de conflitos. Por este motivo, estamos na Defensoria Pública da União, instituição que tem por missão garantir aos necessitados o conhecimento e a defesa de seus direitos. E a respeito do tema, temos a honra de entrevistar o Dr. André Ordagi, defensor público federal, titulado Primeiro Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva. Doutor André, como o senhor define a questão do acesso à justiça hoje? Bem, o acesso à justiça, eu vou aproveitar e pegar a conceituação de um grande jurista italiano, que é o Mauro Capelletti, conhecido de todos nós, com aquele célebre livro Acesso à Justiça, um livrinho de capa verde, traduzido aqui no Brasil pela Ellen Grace, ex-ministra do Supremo Tribunal Federal. E ele faz ali um traçado do acesso à justiça com base em 3 ondas renovatórias. Vamos abordar então essas ondas renovatórias e o que cada onda renovatória, representa aqui no Brasil, como ela é aplicada, o que tem que se perseguir em termos de progredir, de evoluir em cada uma dessas ondas renovatórias. A primeira onda renovatória do acesso à justiça, que o Mauro Capelletti coloca, é a questão do óbice econômico, que o processo representa para as partes. E também dentro desse conceito da primeira onda renovatória, o tempo de demora do processo. Bom, em relação a essas duas vertentes dessa primeira onda renovatória, vamos então falar do óbice econômico. Claro que aqui no Brasil o processo judicial ele não é tão caro como é nos Estados Unidos, onde custam milhares de dólares e por vezes é inviável a judicialização dos conflitos. Aqui no Brasil não tem essa representatividade em termos de ser custoso economicamente, mas tem que se levar também em consideração que aqui no Brasil a população ela é mais desigual economicamente, e temos uma grande parte da população que é notadamente carente. Para se ter uma ideia disso, de acordo com as estatísticas do IBGE, cerca de 2/3 da população brasileira, em torno de 120 milhões de brasileiros, tem renda familiar de até 2 salários mínimos, ou seja, são pessoas que são consideradas pela Defensoria Pública como hipossuficientes, carentes economicamente falando. Então essas pessoas enfrentam sim uma dificuldade econômica em relação ao processo, à contratação de advogados, e justamente para procurar suprir isso, o nosso Constituinte, na Constituição de 88, trouxe um modelo constitucional da Defensoria Pública, que é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, encarregada de prestar assistência jurídica aos mais desfavorecidos economicamente. Então a Defensoria Pública tem essa missão constitucional, e o que a gente pode dizer é que no aspecto teórico pode-se dizer sim que o legislador e o constituinte caminharam muito bem na solução desse problema relativo aos óbices econômicos. Temos aí a Constituição Federal, temos a Lei 80/94, a Lei Complementar Federal, que traz a regulamentação e a instituição da Defensoria Pública da União e dos Estados. Temos a Lei 1060 de 50, que trata da assistência jurídica gratuita e da possibilidade da gratuidade de justiça, de custas judiciais, isenção dos ônus sucumbenciais. Então o legislador, no plano teórico, caminhou muito bem. O grande problema no Brasil é que entre a teoria e a prática existe de fato uma grande distância. E na prática o que nós vemos é que grande parte da população brasileira continua sendo desassistida, continua com problemas de falta de acesso à justiça, que representa exatamente essa primeira onda renovatória que o Mauro Capelletti fala. Então nessa primeira onda renovatória o aspecto econômico é o principal obstáculo e percebe-se claramente que a população ainda sofre com isso. A população não consegue contratar advogados,
se vai procurar a Defensoria Pública, há uma carência notória, evidente, de defensores públicos. Tá? O Estado não tem investido em defensoria pública, o Estado lá do censo falando, nem o governo federal, nem o governo estadual. São pouquíssimos defensores. Só para se ter uma ideia, a Defensoria Pública da União, que seria a Defensoria Pública no aspecto federal, somente teve seu primeiro concurso público em 2001, a Constituição é de 88, e hoje só existem no Brasil inteiro 465 defensores federais, que é um número que é ridículo para atender todo o Brasil e atuar em todas as instâncias judiciais federalizadas, inclusive extrajudicialmente. E se fizer um plano comparativo com as defensorias estaduais, também a situação não é boa nos estados. Então, Defensoria Pública Federal e defensorias públicas estaduais ainda precisam de um forte incremento estatal no sentido de recursos orçamentários, infraestrutura, recursos humanos, tanto para a atividade fim quanto para a atividade meio. Então, há muito que se crescer ainda nisso. Então, essa primeira onda renovatória, o Brasil ainda tem que caminhar muito nela. Vale lembrar que a ONU, a Organização das Nações Unidas, elegeu o modelo de defensoria pública do Brasil como o melhor modelo de defensoria do mundo, a ponto de sugerir a sua implantação na recém-criada República do Timor-Leste. Tá? Então, para isso foram enviados defensores brasileiros ao Timor-Leste, esse novo país que surgiu, né, em decorrência do conflito com a Indonésia, para que esses defensores ajudassem na criação e instauração da Defensoria Pública no Timor-Leste, justamente porque o modelo brasileiro é tido como o melhor do mundo. Porque nunca passou na cabeça de ninguém que o Estado pudesse criar uma instituição estatal e que tivesse tal independência, como é a Defensoria Pública, que pudesse litigar, inclusive, contra o próprio Estado. Então, o mesmo Estado que sustenta a Defensoria Pública pode ser acionado pela mesma Defensoria Pública. Ele é passível de ser acionado pela Defensoria Pública. Então, é um modelo que a ONU achou incrível, brilhante, e passou a adotar aí e a indicar para diversos outros países. Dentro da primeira onda renovatória, tem também o aspecto da demora no processo. O legislador brasileiro procurou e tem procurado solucionar isso através da virtualização dos processos. Então, hoje, quase todos os tribunais, sejam eles estaduais e federais, e quando eu falo tribunais, até a Justiça de Primeira Instância, que está dentro aí da organização administrativa dos seus respectivos tribunais, né? Então tem procurado solucionar através da virtualização do processo, ou seja, os chamados autos virtuais. Esses autos virtuais têm procurado favorecer a efetividade do processo, de forma ao processo marchar mais celeremente, inclusive com vários prazos em comum, coisa que não havia no processo físico, porque no processo físico, quando o processo estava com carga para uma das partes, a outra não poderia se manifestar. Então, com os processos virtuais, abre-se carga para todas as partes ao mesmo tempo, todas se pronunciando no mesmo prazo. Então, houve aí um ganho considerável de tempo, houve um aspecto bastante positivo de efetividade da prestação jurisdicional. O que tem que se evitar a todo custo com a virtualização do processo é o distanciamento do julgador em relação às partes, tá? Para que não fique o julgador enfurnado no gabinete, sem contato com as partes. Isso a sociedade civil não pode permitir, nem os juristas, né, não podem permitir nunca esse distanciamento. Tá? Mesmo com toda a virtualização, sempre há necessidade desse contato das partes com o julgador, que influi na convicção do magistrado e é um direito previsto aí constitucionalmente. A segunda onda renovatória, que o Mauro Capelletti faz alusão, diz respeito às ações coletivas. As ações coletivas também tiveram um forte incremento aqui no Brasil e favoreceram bastante o acesso à justiça, tá? Na medida que uma única lide pode resolver o problema para centenas, às vezes para milhares e às vezes até para milhões de pessoas que passam a ser beneficiadas com uma única ação judicial.
e teve uma boa participação no que toca ao acesso à justiça, às ações coletivas, justamente porque o legislador, através da Lei 11.448, de 15 de janeiro de 2007, trouxe a legitimação ativa da Defensoria Pública para promover a ação civil pública. Não há dúvida nenhuma de que o órgão que melhor representa o acesso à justiça é a Defensoria Pública, porque é voltada especificamente para a população de baixa renda e, como eu já disse antes, compreende um universo de 120 milhões de brasileiros. Então, 2/3 da população são tutelados pela Defensoria Pública. Então, houve sim um propiciamento aí de acesso à justiça com esse fortalecimento da Defensoria Pública, quando foi possibilitada a essa instituição a promoção de ação civil pública sobre qualquer matéria, independentemente de ser matéria de direito do consumidor ou não. Obviamente que o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, já trazia essa possibilidade, né, mas somente nas causas relativas ao direito do consumidor. E com a Lei 11.448 de 2007, podem ser ajuizadas ações coletivas em quaisquer matérias pela Defensoria Pública, mantendo-se ainda todos os demais colegitimados, né, como o Ministério Público, as associações civis, o poder público em geral, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, os sindicatos podem. Então, todos esses legitimados foram mantidos, né, e ainda se acrescentou a Defensoria Pública a esse rol de legitimados. E, por último, a terceira onda renovatória é a que compreende, como o Mauro Capelletti chama, de meios radicais, né, de resolução de conflitos. É estranho um jurista falar em radical, né? Quando a gente ouve a expressão radical, em geral lembra alguma coisa de rebelde, né? Mas enfim, no direito tão pragmático, tão teórico, às vezes também é preciso ser radical, né? E o que o Mauro Capelletti quis dizer é que, por vezes, o sistema tem que ser revolucionado por novos mecanismos de solução de conflito. E é nessa terceira onda renovatória que o Mauro Capelletti traz a mediação, a conciliação, a arbitragem, os juizados especiais, e na linguagem do Mauro Capelletti, já que juizados especiais é uma linguagem própria aqui do Brasil, na linguagem do Mauro Capelletti, os tribunais de pequenas causas, os juizados de pequenas causas, seriam também uma solução. E essas soluções não se, e esses mecanismos que o Mauro Capelletti prega na terceira onda renovatória não se limitariam apenas a novos sistemas ou microsistemas processuais. Compreenderia, inclusive, de acordo com o Mauro Capelletti, novas figuras, como, por exemplo, o juiz leigo, que é adotado nos juizados especiais, e até, diz o Mauro Capelletti, o defensor leigo, que seria uma espécie de defensor público, só que não funcionário público e sequer formado em direito. Um leigo total poderia fazer o papel de defensor da parte em conflitos de pequeníssimo valor econômico. Tá? Então, são novos mecanismos e novos personagens que o Mauro Capelletti nos traz nessa terceira onda renovatória e que o Brasil avançou, eu diria, razoavelmente. Ainda há muito que avançar, e sobre isso falarei mais adiante, nas próximas perguntas, principalmente no que pertine à arbitragem e à conciliação e mediação. Doutor André, gostaríamos de saber qual o seu parecer relativo aos meios alternativos de resolução de conflitos hoje existentes. Essa pergunta ela é bem interessante porque coloca os meios alternativos de resolução de conflito no centro da questão. E o brasileiro, em geral, os brasileiros e brasileiras, né, agora numa linguagem politicamente correta, tem aquela mentalidade de que o poder judiciário ele é confiável e que sempre tem que valer a vontade do poder judiciário e que é essa que realmente interessa. Essa ideia, na verdade, ela tem que ser desmistificada. Temos que, nós todos, eu assumo aqui também a minha culpa, né? Temos que parar de introjectar essa ideia de que só o poder judiciário diz a verdade e só ele resolve.
Pelo contrário, o Poder Judiciário tem que ser sempre o último recurso. O ideal é que se chegue a uma conciliação, por vezes até uma autoconciliação, até pelas próprias partes, se isso não for possível, por intermédio de um terceiro, né, que seria um conciliador, ou até a arbitragem, onde é colocado nas mãos de um terceiro, particular, privado, a solução dessa lide, né, e deixar o Poder Judiciário como última alternativa, tá? Coisa que não acontece aqui muito no Brasil. Tá? O Brasil peca bastante na solução por meios alternativos de solução das lides, né? Não se vê muita ênfase a isso, se vê cada vez mais uma crescente litigiosidade judicial e isso fica bem claro através do forte aparelhamento do Poder Judiciário. Se criam cada vez mais novos juízos, novos tribunais, sejam estaduais ou federais, né? Contratações, né, por concurso público de mais juízes, criação de mais órgãos julgadores, ao invés de se investir num aparato de solução de conflitos que seria pré-processual, ou seja, extrajudicial. Não se chegaria nem à ação judicial. Isso não se observa muito aqui no Brasil e deveria ser valorizado. O fato de o juiz, o magistrado, decidir não significa que a decisão dele vai ser melhor do que a de um conciliador ou até melhor do que as adotadas pelas próprias partes. Então é uma questão que eu entendo até como cultural, né, que precisa de uma forte modificação. É inconcebível, por exemplo, após tantos anos da lei de arbitragem, que quase ninguém recorra à arbitragem. Se vocês perguntarem aos seus conhecidos, amigos, vizinhos, familiares, provavelmente a resposta que vocês vão obter é que ninguém nunca recorreu à arbitragem. A arbitragem hoje é utilizada no Brasil por quem? Pelas grandes empresas. Tá? Só no direito empresarial, no direito marítimo, onde existe uma cultura de solução, né, para a solução desses conflitos de interesses. Então, nesses meios, né, que envolvem altas somas de dinheiro, onde se coloca como árbitro um especialista, às vezes até internacional, que se utiliza a arbitragem. Fora isso, no dia a dia, no cotidiano do cidadão brasileiro, você não observa a arbitragem como uma realidade de vida deles. Ninguém nunca recorre à arbitragem. Espero estar enganado, mas não sei quanto a vocês todos, mas em relação, por exemplo, ao meu grau de conhecimento, eu não tenho nenhum amigo, nenhum vizinho, nenhum conhecido que tenha recorrido à arbitragem para solucionar as suas lides, os seus conflitos. Todos recorrem, quando não há uma autoconciliação, ao Poder Judiciário. E também temos que falar, nesse aspecto, da conciliação. Tá? O Judiciário, inclusive, tem dado grande ênfase à conciliação. Sim, é verdade. Em toda a sistemática processual está presente ali a conciliação. Existe a audiência de conciliação. Existe um dispositivo do Código de Processo Civil que diz que a todo momento o magistrado buscará a conciliação, buscará a composição amigável da lide. Isso permeia todo o Código de Processo Civil, permeia ainda mais a lei dos juizados especiais, que tem forte ênfase na conciliação, mas a gente não pode esquecer uma verdade, é que já estamos numa fase judicial, ou seja, já houve a instauração de uma ação judicial, né? E, portanto, a coisa já está litigiosa, né, judicialmente, ou seja, já está em juízo. O ideal seria que isso fosse evitado, né? Ou seja, que fossem montados mecanismos administrativos, extrajudiciais, de solução de conflitos, que o PROCON tivesse uma atuação mais firme, fosse mais atuante nesse campo de solução extrajudicial. E isso não tem sido observado. A grande maioria desses conflitos continua chegando no Poder Judiciário. E o pior de tudo, quando chega no Poder Judiciário, vocês poderiam dizer, bom, pelo menos chegou lá e tem toda uma estrutura voltada para solucionar isso amigavelmente. Tem audiência de conciliação, tem conciliadores, o juiz a todo tempo buscará conciliação. Isso não se observa na prática. Tá? Como eu disse anteriormente, da teoria à prática tem uma grande distância.
Tá? Então o que se observa? As partes comparecem perante o conciliador e ele faz uma pergunta só: há possibilidade de conciliação? E as pessoas dizem não e vão embora. Não há nenhuma exposição dos perigos de se levar adiante aquela lide, de que seria melhor uma solução mais rápida, mais efetiva, que a decisão do juiz não vai harmonizar, né, os conflitos de interesse, vai resolver a questão, mas provavelmente aquelas pessoas continuarão com uma forte diferença, com uma inimizade até. Nada disso é colocado, não há nenhum esforço do conciliador em tentar resolver aquilo amigavelmente. Ele só pergunta: há possibilidade de conciliação? E tanto o conciliador como também o próprio juiz, que quando faz essa pergunta ele já entra na audiência de instrução e julgamento, na EJ. Tá? Isso por quê? Porque não houve nenhum preparo desses profissionais, seja o conciliador, seja o juiz leigo, ou seja o próprio juiz de direito ou o juiz federal, em termos de conciliação. Tivemos nós, defensores federais, uma palestra com a professora Ada Pellegrini Grinoni, onde ela fez a meia-culpa, inclusive dela. Ela falou: ó, nenhum de nós está habilitado a ser conciliador. Nenhum de nós, apesar de sermos juristas, professores, defensores, juízes, procuradores, promotores, estamos habilitados a sermos conciliadores justamente porque não fizemos nenhum curso de conciliação. Todos nós temos que passar por cursos de qualificação, onde aprendamos todas as técnicas de conciliação, possamos resolver adequadamente, né, tentar influir aí, né, numa decisão, né, que seja harmônica, que traga paz social, que traga efetivamente conciliação, não só na solução da questão, mas como uma conciliação harmoniosa entre essas duas partes que procuraram o poder judiciário. E isso não acontece, infelizmente. Tá? Se limita à velha pergunta: há possibilidade de conciliação? Algumas poucas exceções, obviamente, devem ser louvadas. Aqui, a época que o hoje ministro do STF, Luiz Fux, era juiz de direito aqui na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, conta-se uma história muito boa dele, várias na verdade, era uma prática dele, né? O próprio Alexandre Câmara, que foi notável advogado e hoje exerce as funções como desembargador do Tribunal de Justiça, conta essa mesma história, que compareciam os advogados à audiência judicial com o Luiz Fux como juiz de primeira instância à época, né? E ele dizia o seguinte: há possibilidade de acordo? E todo mundo já ia com a resposta pronta: não. Ele marcava a audiência para 2 da tarde, ele falou: olha, eu estou aqui até as 7 da noite, vou ali para o meu gabinete trabalhar, quando vocês chegarem a alguma solução, podem me chamar. Não deixava ninguém embora, sempre saía alguma conciliação. O próprio Alexandre Câmara sempre virava para o cliente dele, quando caía a causa com o Luiz Fux, e dizia: ó, com esse juiz não adianta, tem que ter uma proposta de conciliação, ele não vai aceitar se não tiver. E saíam os acordos. E acabou virando um hábito de lá, todo mundo já ia para aquela vara com uma proposta de conciliação. Não vou aqui adentrar aos aspectos negativos ou positivos dessa postura, só estou destacando, né, o posicionamento geral do Luiz Fux em favor da conciliação, da mediação e de outros instrumentos aí, salutares para a resolução dos conflitos e principalmente evitando-se aí a decisão pelo magistrado. Não que seja ruim, né, mas não significa que essa decisão judicial seja melhor do que a que se chega a uma composição pelas próprias partes. Doutor André, quais são as vantagens e desvantagens dessa ferramenta que faça o noticiário? Bom, as vantagens e desvantagens desses instrumentos alternativos de solução de conflitos de interesse. Bom, como vantagens, podemos colocar, inclusive já destaquei, aquele fato de você não só resolver aquela pendência específica, aquela questão litigiosa, como você harmonizar os interesses, né? Você acaba, através de por meio de uma composição, você acaba não só resolvendo a questão especificamente, que é o objeto daquele conflito de interesse, como acaba harmonizando de fato os interesses e não deixando pendente ali uma diferença, uma inimizade. Acho que essa é a principal vantagem. Outras vantagens
podem ser apontadas como, por exemplo, vantagens financeiras em termos de economia, de não precisar contratar advogado, de não ter que arcar com custas processuais. As vantagens financeiras também restam evidentes se houver uma composição extrajudicial. Como também a vantagem em termos de tempo, de ganho de tempo. As partes não vão perder 2 anos ou 3 de sua vida, às vezes até mais, que hoje em dia até os juizados estão levando em torno de 2 anos, discutindo na justiça quem é que tem razão. Sempre lembrando que nem sempre a decisão judicial seria melhor do que aquela obtida pelas partes através de uma autocomposição extrajudicial. Então, não há nada que garanta que essa decisão judicial será melhor. Pelo contrário, a decisão pela autocomposição ela traz um forte indício, já que as próprias partes conseguiram resolver o conflito, de que essas partes vão atingir uma harmonia e o problema estaria superado. Então, essas seriam as vantagens. As desvantagens, obviamente, todo sistema traz uma desvantagem, talvez essa relativa aos meios de solução alternativos, ou seja, fora do poder judiciário, tragam, em primeiro lugar, uma desconfiança da população. Mas será que é sério? Será que esse árbitro, eu escolhi a arbitragem, será que esse árbitro ele é sério? Será que ele não recebeu dinheiro da outra parte? Porque ele não é funcionário público. Então, o funcionário público ele traz ali uma presunção de legitimidade, ele tem como ser punido, a instituição a qual ele integra tem um órgão correcional, uma corregedoria, ele tem mais responsabilidade. Já esse árbitro é um particular. Sim, ele vai responder criminalmente, mas enfim, o controle é muito maior em cima do funcionário público, diriam alguns. Sim, há essa desconfiança, talvez o controle que se faça, ele talvez não seja tão rígido como que se faz em um funcionário público, ou seja, que eu tenha conhecimento, não existe uma corregedoria de árbitros, até porque não é uma instituição pública, mas existem sim, obviamente, mecanismos para controlar e apurar responsabilidades, tanto criminalmente como civilmente e administrativamente não seria o caso porque não é administração pública. Enfim, haveria sim a existência de mecanismos, ou seja, não seria um descontrole, tá? Talvez um controle um pouco menos rígido, mas mesmo assim valeria a pena investir nesse sistema da arbitragem. E o principal é que a sociedade civil se conscientize de que é um importante mecanismo, porque é a sociedade civil que faz o principal controle. Tá? Consegue mover a mídia, consegue enfocar os casos de abuso. Tá? Como a gente viu, o judiciário está repleto também de casos de abuso, de fraudes, de desvios, e que a sociedade civil e a imprensa têm feito aí um importante papel para controlar esses excessos. Isso tem que acontecer também em relação à arbitragem. Tá? Em relação à conciliação, conciliadora extrajudicial, se for o caso, ou, na hipótese da autocomposição, se essas partes que pretendem autocompor a solução estariam aptas, teriam aptas no sentido de conhecer em toda a sua plenitude os seus direitos, a ponto de poderem transigir. Então, seria interessante até que orientações por parte do poder público fossem dadas em sítios eletrônicos, ou seja, pela internet, que houvessem repartições públicas que pudessem dar essas orientações, mesmo fora do campo do consumidor. A gente sabe quando se trata de PROCON, esse tipo de orientação até é dado, mas enfim, que houvessem repartições públicas que fomentassem a solução extrajudicial no sentido de orientar as partes, de conscientizá-la dos seus direitos, de explicitarem os perigos, de se levar adiante uma demanda e transformar a questão numa demanda judicial. Bom, concluindo, gostaria que vocês, estudantes, lembrassem-se sempre daquele adágio jurídico muito popular, no sentido de que, por vezes, mais vale
um mau acordo do que uma boa causa. Por que essa ideia de que o mau acordo pode ser melhor do que uma boa causa? Porque um mau acordo, né, em princípio, você não levaria tudo a que você acha que teria direito. Mas, de qualquer forma, você levaria alguma coisa. Você harmonizaria, né, e evitaria aí a perda de tempo pela demora do Poder Judiciário em dar uma solução efetiva à questão e, considerando as incertezas que toda causa judicial tem, às vezes essa prestação jurisdicional pode ser até contrária à sua pretensão. Então, às vezes, mais vale um mau acordo do que uma boa causa. Esse é o sentido. Que significa, obviamente, de que você pode resolver com rapidez, né? E tem um outro jargão popular também, que todos dizem, né, que um bom acordo é aquele onde todos saem insatisfeitos. Né? Significa exatamente que cada um perdeu alguma coisa. Né? Esse seria exatamente o bom acordo. Tá? Porque se um está saindo muito feliz e o outro triste, é porque só foi bom para uma das partes. Tá? E gostaria também de colocar à disposição de vocês a Defensoria Pública da União. Estamos aqui na Rua da Alfândega, número 70, Centro, Rio de Janeiro. Os que quiserem dar o prazer da visita podem vir aqui conhecer a instituição, que é a Defensoria Pública Federal. Muito obrigado. Doutor André, gostaríamos de agradecer pelo tempo despendido em nos receber para essa entrevista, bem como parabenizá-lo pelo seu trabalho aqui na Defensoria Pública da União. Ressaltamos ainda que a sua disponibilidade e atenção são de fundamental importância para acadêmicos que, como nós, estão iniciando na carreira jurídica. Receber para essa entrevista, bem como parabenizá-lo pelo trabalho realizado aqui na Defensoria Pública da União. Ressaltamos ainda que a sua disponibilidade são de fundamental importância para nós, acadêmicos de direito, que estamos iniciando a carreira jurídica.